Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa série expositiva de temas pentecostais. Objetivamos nesta série expor temas relacionados ao movimento e à teologia pentecostal. E o tema que nos propomos a postular, a elencar neste momento é os déficits da pneumatologia. A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, originada de duas palavras no grego, ou seja, pneuma e logia. Pneuma significa espírito ou ar em movimento, logia, ciência, estudo. Então, pneumatologia é a doutrina, é a ciência, é o tratado sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, nós afirmamos o seguinte, que os tempos se foram quando era comum dizer que o Espírito Santo é a Cinderela da Trindade. Quando as outras duas irmãs foram ao baile teológico, a Cinderela foi deixada em casa e descanteada no grande salão das vertentes teológicas. Hoje em dia, por causa do movimento pentecostal, não se pode falar sobre o Espírito Santo como Theos Agaptos, o Deus sobre quem ninguém escreve, conforme fez Gregório de Nazianzo no IV século. Ou mesmo não podemos falar do Espírito Santo como Deus esquecido, como fizeram os teólogos católicos do século XIX. Mais recentemente, nós temos um escritor chamado Francis Chan. Ele escreveu um livro com o seguinte tema: O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Como disse o próprio Chan no seu livro, abrindo aspas, do meu ponto de vista, o Espírito Santo é tristemente negligenciado e em todos os sentidos práticos, até mesmo esquecido. Fecha aspas. Podemos dizer, irmãos, acertadamente, olhando para o cenário mundial das nossas igrejas, que há milhões de frequentadores de igreja em todo o mundo, incapazes de dizer de maneira confiante que experimentaram a presença ou a operação do Espírito Santo em sua vida nos últimos meses. E muitos deles não acreditam que possam sentir essa presença do Espírito Santo ou mesmo recebê-la. E isso é trágico, pois só temos vida cristã e ministério de poder por causa do Espírito Santo. Será esse o motivo de tantas congregações locais e cristãos individuais sem vida e sem poder espiritual atualmente? Eu acredito que sim. Esse esquecimento, essa negligência e esse déficit com relação à pneumatologia, à doutrina do Espírito Santo, tem trazido às vidas de muitos cristãos e congregações locais vidas infrutíferas, momentos áridos para as suas vidas. Exemplo nítido do esquecimento ou negligência da pessoa e da obra do Espírito Santo é quando vemos pastores e líderes falarem sobre o seu sucesso ministerial e congregacional sem acreditarem isso ao Espírito Santo. Vemos-los enaltecerem os métodos de sucesso dos grandes gurus de liderança e dos coaches atuais. Isso difere muito, irmãos, da descrição do ministério que vemos no Novo Testamento, que diz que os ministros, os apóstolos, os discípulos e a igreja viviam na demonstração do Espírito e de poder. Nós temos não apenas negligenciado ou esquecido o Espírito Santo, mas deixamos de depender dele e o substituímos pelas metodologias mundanas ou pelos nossos gurus de liderança. Deixamos os rios de água vivas pelas cisternas rotas que não retêm águas. Os personagens são diferentes, irmãos, mas a história sempre se repete. Veja o alerta do profeta Jeremias, no capítulo 2, versos 11 a 13 do seu belíssimo livro. Ele diz o seguinte, o próprio Deus falando através do profeta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo me trocou. Todavia, o povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus,
e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É triste perceber que em muitos lugares o Espírito Santo tem sido negligenciado. As pessoas têm trocado a glória de Deus, a Shekinah, que no entendimento judaico, a Shekinah está relacionada ao derramamento do Espírito Santo, à vinda do Espírito Santo. Por isso que muitos judeus clamavam pela vinda da Shekinah. É a glória visível de Deus, a glória manifesta de Deus. E quem é que torna a glória de Deus palpável, densa em nosso meio, senão o Espírito Santo? Então nós não devemos cometer, irmãos, a mesma negligência, o mesmo pecado que o povo na época de Jeremias tem cometido e que durante a história muitos têm cometido. Muitas igrejas têm sucumbido a esta negligência, trocando a fonte das águas vivas por cisternas inventadas pelo malabarismo mental de muitos líderes por aí. Então nós podemos observar também outro detalhe neste cenário que negligencia e que esquece o Espírito Santo. O modelo de adoração baseado no entretenimento foi amplamente adotado nos últimos dias, e isso nos faz entender a negligência com relação ao Espírito Santo e os déficits na pneumatologia de muitos líderes e igrejas. Esse modelo de entretenimento encheu nossas igrejas de consumidores preocupados apenas com eles mesmos, em vez de serem servos dispostos a qualquer sacrifício em constante comunhão com o Espírito Santo. Nossos líderes têm feito de tudo para que as pessoas se sintam confortáveis, entretidas e acomodadas. Nesse ínterim, perdemos tragicamente aquelas reuniões de poder, de oração, de vigílias, de cura, de libertação, daquele chamado ao altar que é muito peculiar ao movimento pentecostal. Temos perdido também orações para que o Senhor batize no Espírito Santo. Temos perdido aqueles momentos de quebrantamento, onde os pecadores saíam confrontados e arrependidos, e os santos edificados e fortalecidos para pregar o Evangelho de Cristo, realizar a missão de Deus. Quando nós substituímos, quando nós não dependemos do poder e da graça do Espírito Santo, abraçamos metodologias mundanas. Esse é um déficit que nós observamos em muitas igrejas locais e em muitas teologias e pregações de cristãos. E é triste observar que a história, ela se repete há anos, meus irmãos. Pode-se notar, antes da divisão da igreja em 1054, os teólogos do Oriente acusaram seus homólogos ocidentais de esquecimento do Espírito. Por exemplo, o teólogo ortodoxo grego Nikos Nisiotis, seguindo Vladimir Lossky, articulou de forma mais dramática a acusação de cristomonismo contra a teologia ocidental. Segundo Nisiotis, o cristianismo no Ocidente era visto como se referindo unilateralmente a Cristo, sendo o Espírito Santo uma mera adição à igreja e seus ministérios e sacramentos. Embora as críticas de Nisiotis e Lossky tenham sido unilaterais e possam ter sido duras demais, uma deficiência pneumatológica certamente existiu e ainda existe em alguns rincões da cristandade, né? E nós podemos entender que isto é peculiar nas igrejas ocidentais, o protestantismo, o catolicismo romano e muitos evangélicos. Embora nos últimos anos tenha se tornado comum introduzir tratados pneumatológicos com um lamento da negligência do Espírito Santo, é provavelmente impreciso afirmar que a igreja e a teologia em geral perderam
a visão do Espírito Santo até 20 anos atrás. Em vez de falar de um, como se diz em alemão, a pronúncia mais ou menos, Geistesvergessenheit, um esquecimento do Espírito, nós deveríamos falar, segundo alguns estudiosos, de um déficit pneumatológico. Há um papel subordinado e secundário atribuído ao Espírito Santo em muitas teologias. Isso é um déficit que é empurrado para o lado e muitas vezes controlado pela mentalidade e labor teológico. De acordo com o estudioso Killian McDonnell, o critério para uma pneumatologia saudável não é tanto o número de referências ao Espírito Santo, quanto a integridade da visão teológica. Pode-se ter uma superabundância de referências ao Espírito Santo nas teologias sistemáticas e ainda assim termos uma deficiência nessa exposição pneumatológica. Questões críticas a esse respeito incluem: qual é o papel do Espírito Santo na doutrina da Trindade? Qual é o papel do Espírito Santo na eclesiologia da igreja? Qual é o papel do Espírito Santo na doutrina da salvação, na justificação? Notem que muitos tratados negligenciam a relação do Espírito Santo, por exemplo, na doutrina da salvação, na justificação, porque nós somos justificados por Deus em Cristo pelo Espírito Santo. E as teologias sistemáticas negligenciam este fator pneumático na justificação do pecador pela fé em Cristo. E isso é um déficit em nossa pneumatologia que precisamos consertá-lo. De acordo, meus queridos irmãos, com Berd Joit-Hildebrandt, há várias razões para esse déficit ou para essas deficiências na maioria das teologias. Ele diz, abre aspas, no que diz respeito à doutrina da Trindade, a abordagem, entre aspas, despersonalizada, fecha aspas, de Agostinho ao Espírito, com a sua ideia de que o Espírito Santo é apenas um vínculo amoris, ou seja, um vínculo de amor entre o Pai e o Filho, estabeleceu não apenas a base teológica do filioque, o ver que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, mas também despojou o Espírito Santo de plena personalidade. Fecha aspas. A outra fonte desse déficit é teológica. A partir dos pais da igreja, o Espírito Santo tem sido frequentemente introduzido como o terceiro desconhecido. Com base nas sugestões bíblicas, tem sido visto que o Espírito Santo se esconde e recua ao invés de ficar na frente, por assim dizer. O líder ortodoxo oriental, J. Mayans Duff, ele fala da gnosis do Espírito. O Espírito nunca chama as pessoas para si mesmo, mas para o Filho. Alguns teólogos também falaram da natureza modesta do Espírito. O Espírito não nos mostra a si mesmo, ele nos mostra a face do Pai na face do Filho. Queiramos ou não, irmão, essas teologias sistemáticas acabaram por nos dar uma pneumatologia defeituosa ou, no mínimo, negligente do Espírito Santo e sua ação. Porque o Espírito Santo apenas não recua, ele não exerce uma gnose de sua graça, de seu poder e de seus dons. Ele se mostra para revelar a Cristo e o Pai no poder e por meio dos seus dons. Caso seja correto falar desse ministério de bastidores do Espírito Santo em relação às pessoas do Pai e principalmente do Filho, seguindo assim a teologia joanina, deve-se entender que Lucas e Paulo, eles dão destaques à pessoa do Espírito Santo. Não vemos uma gnosis, não vemos um afastamento, não vemos uma modéstia do Espírito Santo nas teologias de Paulo e de Lucas, mas vemos presente o poder e o ministério do Espírito Santo na vida eclesial, na vida missional, na vida cristã individual. O Espírito Santo, ele é descrito não meramente nos bastidores da eclesiologia ou da missiologia, ou mesmo da produção da vida cristã, mas o Espírito Santo é visto como seu principal autor
faltou, e esse déficit pneumatológico, meus irmãos, na teologia ou nas teologias sistemáticas, em afirmar que o Espírito Santo é a pessoa modesta da Trindade, a pessoa que se recua, não é uma afirmação correta e bíblica, mas apenas um postulado da mente sistemática, porque o Espírito Santo ele está bem presente, o Espírito Santo está palpável na vida individual de cada cristão, na igreja local, na nossa eclesiologia e também na missão da igreja. Outra razão para o papel subordinado do Espírito Santo tem sido também eclesial, já temos dado uma pincelada sobre isso. A experiência ambígua da igreja com movimentos carismáticos e proféticos muitas vezes levou a liderança geral da igreja a tentar controlar o trabalho do Espírito Santo por medo do caos e da falta de ordem. Alguns teólogos se perguntam, por exemplo, se a Igreja Católica, em sua rejeição ao movimento carismático profético do segundo e terceiro séculos, que é o montanismo, perdeu uma oportunidade de integrar a espiritualidade carismático-pneumatológica mais completamente em sua vida. Quais eram os critérios da igreja de então para uma pneumatologia herética? Será que era meramente os dons que estavam sendo manifestados? Então, há, sem sombra de dúvidas, um exagero ao rejeitar-se os movimentos carismáticos no segundo e terceiro século. Muitos argumentos errados foram avançados no processo de condenação desses movimentos carismáticos e proféticos nos primeiros séculos. Nós devemos ser mais cuidadosos no tratamento dos movimentos proféticos e carismáticos, assim como Paulo foi com relação às deficiências dos cristãos em Corinto sobre o exercício dos dons do Espírito. Ele não rejeitou aquele movimento da igreja em Corinto, o movimento profético e carismático da igreja em Corinto. Ele corrigiu os abusos e incentivou o exercício carismático, ou exercício dos dons. Então, meus queridos, apesar das negligências e dos déficits na pneumatologia, nós cremos, citando o grande Kalbar, que a teologia do Espírito é o futuro da teologia cristã. O grande teólogo ortodoxo russo, Nikolai Berdaev, ele nomeou a doutrina do Espírito Santo como a última fronteira teológica inexplorada. Sem sombra de dúvidas, neste contexto, cremos que o movimento pentecostal, o pentecostalismo, está tanto explorando essa última fronteira, esta última fronteira teológica inexplorada, quanto também está construindo o futuro, e por que não dizer, o presente da teologia cristã. Concluo essa breve exposição afirmando que tem sido a tarefa dos crescentes movimentos pentecostais e carismáticos lembrar a Igreja Católica, a Igreja como um toda, que na devoção ao Espírito de Deus não é a teologia que é primária, mas sim uma revitalização da experiência do Espírito na comunidade e no crente individual. Embora a experiência do Espírito leve-nos à reflexão teológica sobre o seu significado, a espiritualidade e a experiência pneumática é o primeiro ponto de contato nesse labor. E isso é claramente evidente no próprio registro da palavra de Deus. Uma experiência, uma poderosa e muitas vezes carismática experiência do Espírito veio primeiro. Somente depois, em um ritmo lento, veio a reflexão teológica. Portanto, meus amigos e amigas pentecostais, avancemos numa construção saudável, bíblica e pneumatológica da doutrina do Espírito Santo. Porque hoje, por causa do movimento pentecostal, não podemos afirmar que o Espírito Santo é um membro esquecido, é o Deus esquecido, é o membro da Trindade que está em uma gnose, que está se esvaziando para apresentar as demais pessoas de Cristo.
para apresentar as demais pessoas da Trindade. O Espírito Santo está presente. Ele não é mais um membro esquecido. E nós, como teólogos e pregadores e membros de igrejas pentecostais, devemos robustecer a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, não por meras experiências atabalhoadas, mas por experiências que refletem as verdades bíblicas para depois e então construirmos um entendimento correto da doutrina do Espírito Santo, para que as igrejas, os cristãos e o nosso ministério pastoral e querigmático de pregação sejam a cada dia fortalecidos poderosamente pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo não está encolhido, descanteado. Não, ele está no cenário teológico, ele está no cenário eclesial, ele está no cenário do movimento pentecostal. Ele é o centro porque ele está aqui para centralizar a pessoa de Cristo. Eu sempre digo que no movimento pentecostal, a centralidade da pneumatologia é porque o pneumático é porque a obra do Espírito centraliza a pessoa de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.